Continuando aqui, falando dos setups, os setups vão ser nada mais, nada menos do que os Ws e os Ms. Lembrando que a metodologia é discricionária, então não existe setup mágico, é só uma questão de você poder interpretar o mercado de uma forma mais objetiva possível, lembrando que pode dar errado. E com o tempo você abandona isso, ou se você quiser, você nem precisa partir para esse princípio. Você pode simplesmente fazer os estudos do mercado conforme as análises de preço e volume e seguir seu próprio destino. Isso não tem problema, porque o que eu estou entregando aqui para vocês aqui, que eu estou te entregando aqui é um conteúdo bem legal e vai vir muito mais coisas. Vamos falar agora, queria falar das 4 fases do trade, que não é só 4 fases do trade, né? 4 fases de qualquer profissão. Todo mundo sempre fala disso, mas às vezes eu não sei se você já ouviu falar. Em relação a 4 condições que você tem de aprender alguma coisa. São 4 condições de aprendizado. Vamos falar sobre isso. Confesso que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi no livro do Flávio Lemos, Análise Técnica Clássica. Eu estou até com ele aberto aqui. Então a primeira, a incompetência inconsciente, quando o trade não tem a menor ideia de quanto ele sabe sobre operações. Esse daqui, na verdade, é o primeiro contato que a pessoa tem com operações de trade. Não sei se é o seu caso, mas muita gente, não sei porquê, eu nem sabia dessa força das opções binárias, mas tem muita gente me perguntando se a metodologia funciona para opções binárias. Então, tem muita gente chegando pela porta de entrada em operações por opções binárias. Eu não entendo direito, só sei que corre um tempo lá de 30 segundos, 1 minuto, aí o cara ganha ou perde, se ele acerta a operação naquele tempo ali. Então, aparentemente, parece ser bem fácil e rápido, então isso enche os olhos. E eu andei pesquisando, tem muita gente falando realmente sobre opções binárias. Mais até do que mercado BMF ou mercado de Forex. Então essa é a porta de entrada. O cara não entende nada, mas ele viu ali o cara falando que é fácil, aí mostra resultado, todo mundo ganha e tal. Então o cara chega nessa condição. E nessa hora ele tem competência inconsciente. Ele não sabe do que se trata, mas já atraiu a atenção dele. A segunda é incompetência consciente. Aí é quando ele descobre que após algumas perdas iniciais, que ainda tem muito a aprender. Então vamos lá. Então o cara descobriu, falou, caraca, esse negócio de bolsa aqui é maneiro mesmo, porque todo mundo ganha, um monte de boleta, o Instagram é recheado de boleta, todo mundo só ganha pra caramba. Então se o cara ganha muito, ele ensina muito bem, porque se o cara ganha, ele ensina bem. Então, legal, vamos lá. Aí o cara começa a perder. Ué, mas não é fácil? O cara não fala que é fácil, que é só fazer isso ou aquilo, que o mercado é só suporte e resistência, não precisa fazer mais nada, por que eu não acerto? É onde começa o cara a entender que não é tão fácil assim como ele imaginava, que envolve o lado psicológico, o lado emocional, não é somente apertar o botão. Até porque antes talvez ele tenha ido na conta demo, ele brincou pra caramba, ficou milionário, fez um monte de milhão e falou, isso aqui é muito fácil, né? Impossível eu não ganhar dinheiro nisso. E se fosse assim tão fácil, todo mundo seria milionário na bolsa de valores. E depois a competência consciente. Quando o trader se desenvolveu e agora vai bem utilizando seu sistema e suas regras. Então tá. Na anterior, o trade começa a procurar ajuda. É onde o trade começa a procurar ajuda, fase 2. Então seria essa fase aqui. Quando o cara começa a procurar ajuda, porque ele sabe que o mercado não é tão fácil. A fase 2 com certeza é a fase mais demorada, porque você bate cabeça em muito lugar. Você entende que precisa aprender, só que do jeito que tá, você não sabe, assim, não é que você não sabe por onde começar, são muitas informações chegando ao mesmo tempo. Então você começa a ir buscando. Hoje em dia tem análise técnica clássica, já muito difundida, o pessoal fala mal. Aí tem o tape read, o cara fala mal. Aí tem preço e volume, o cara fala mal. Então todo mundo falando mal de tudo, só que a questão não é nenhuma dessa, a questão é mais emocional do que operacional. E o que você vai buscar é o entendimento
o entendimento, isso é muito importante, o entendimento dentro da operação. Quanto mais entendido você tá daquele movimento, isso vai te dar maior confiança. Cara, isso é muito simples, isso é pra nossa vida. Como o cara vai, entra nessa porta aí, sai lá do outro lado. Tem um que aí? Não sei, mas tu vai sair lá, ficar tranquilo. Porra, tu vai, mas tu vai com um cagaço do caramba. Agora o cara vai te explicar, não, tu vai entrar nessa porta aí, mas ali dentro tem um sofá de um lado, sofá do outro, a luz está apagada, mas não tem nada no meio. O cara vai te explicar. E o que que o preço-volume faz? O que que o fluxo faz? Quando a gente fala de fluxo, a gente também fala de tape reading. O que que o tape reading, eu não falo tape reading seco de tela. No começo é até engraçado, né? Porque para se vender, todo mundo se vende de um monte de forma. O tape reading, o cara fala, eu só olho fluxo, eu não olho gráfico nenhum. Aí o tempo foi passando, passando, aí os caras foram mostrando. O cara tem um monte de tela e uma tela ele tem um gráfico. Ué, se ele só olha fluxo, aí você vai ver quando o cara posta lá na internet lá o vídeo dele de operação de fluxo, só tem um fluxo para cima e para baixo. Aí quando você vai ver, o cara vai fazer de outra forma, mostrar a tela, os analistas lá de tape reading, cara, qualquer um, não adianta. Eu acho que só um que não olha nenhum gráfico. Eu acho que é só um que não olha nenhum gráfico. Eu falo só um desses que aparece aí se expõe, né? Porque tem muita gente que não se expõe que a gente nem sabe quem é. Então pode ser que tenha gente. Mas o cara não tá disposto a ensinar, não sei quanto tempo ele levou para aprender. Mas de cara você vê lá o cara do fluxo, não precisa olhar nada. Aí quando você vai ver o cara tem um gráfico ali. Pô, então precisa olhar o gráfico. Mas o gráfico tá ali, eu não olho não. Pô, então pra que aquele gráfico tá ali? Possível, né? Então todo mundo quer se vender de uma forma que é o melhor. Sendo que ninguém é melhor, ninguém não existe melhor, ninguém tá aqui para ser melhor. A gente tem que se unir. O pessoal tá aqui para se unir, para pegar o operacional, converter, tentar entregar da melhor forma possível. Agora vamos falar do preço e volume. Preço e volume. Forma mais fácil de olhar bolsa de valores. Pô, através do gráfico. Isso é fato. Só não é porque como que aliás, é simples, né? Não é porque é simples, é fácil. Mas a coisa mais natural é você abrir um gráfico, você vai ver topo, fundo, regiões, tal. Então não tem como o cara do tape reading, a maioria pelo menos, falar que não usa. Então, pô, vamos por um caminho mais tranquilo. Então a gente consegue olhar o volume, olhar o gráfico. Depois que a gente aprende a olhar o gráfico, o cara fala, pô, mas você só precisa olhar isso. Suporte e resistência. E antes disso, o cara usou um monte de indicador, teve indicador que funciona, média móvel. Usei de 72, depois usei de 34, usei de 66. Cara, tem gente que consegue se adaptar bem tranquilo também. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vou chegar nessa parte ainda, não vejo problema nenhum nisso. Aí beleza, ele fala, pô, mas só suporte e resistência, tô errando. Porque tem suporte que é significativo, tem um que não é, tem um que é, tem um, pô, eu não tô sabendo fazer essa leitura. Ok, então depois você chega no preço e volume. Cara, isso aqui é legal, hein? Esse negócio aqui tem o preço, que é fácil de olhar, o gráfico é fácil de olhar. Gráfico de candle, gráfico de barra, bem tranquilo de olhar. De 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Pô, e esse negócio de volume aqui é legal também, porque ele me confirma os pontos mais importantes no gráfico. E ele me fala quando uma barra, independente do tamanho dela, se é um moroboso, se é uma barra elefante, o que que é, a localização que ela tá, com o volume que ela tem, ela é significativa. Isso para mim é muito bom. Então você começa a passar de uma porta para outra com a luz acesa. Você já começa a entender, você não está mais no escuro. É rápido esse entendimento? Não é. Porque a gente vem aprendendo outras formas, outras técnicas há muito tempo. Há muito tempo. Você está lá 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano que seja aprendendo outra coisa. Aí chega um cara e fala, pô, cara, se você agregar isso aqui vai ficar legal. Aí você às vezes usa 1, 2, 3 vezes e ficou legal não, vou tirar. Faz-se muito isso com indicador, né? Você não testa o indicador. Não falo para usar como setup, mas para ver a funcionalidade. Você vê ali e fala, ih, tá maluco, tira isso. Às vezes alguém me fala, tem um indicador aí, cara, dá uma olhada nesse indicador. Eu boto lá, a primeira coisa que eu vejo é comparar se ele dentro do preço e volume tem alguma significância. Se não tem, eu já pode tirar. Agora, quando tem, realmente, porque indicador, eu concordo,
em usar se tem relevância com o preço e volume, se você consegue adequar. Tem gente que consegue adequar, tem gente que consegue adequar a MACD. Tem, tem ex-alunos, o próprio Gary Dayton, Dr. Gary Dayton, psicólogo, ele cita os indicadores lá. Tem um tal de Alligator, que eu nem usei, não sei nem se tem pra gente ali no curso que eu fiz, é na plataforma Ninja Trader. E ele fala, se você quiser usar o Alligator, ele vai te dar confirmação, como confirmação de compra, porque às vezes você fica meio assim para entrar. Então, ele usa como gatilho. O cara é psicólogo, o cara sabe que às vezes é difícil a pessoa tomar uma ação. Mas se cruzou a média móvel, o cara fica mais tranquilo. Mas cruzou a média móvel, depois que você já viu que o mercado fez um check-out, o mercado testou o check-out, o mercado andou na lateralização, você falou, pô, então agora, a princípio, cara, tá claro, ou tá 80% claro aqui que é uma acumulação. Pô, mas eu tomei assim, aí cruza a tua média e fala, pô, então vou entrar no cruzamento dessa média aí. Aliás, nem no cruzamento, né? Quando passar para cima da média, no caso, né? Não são cruzamentos de média, no caso uma média. Aí vai me dar confirmação, beleza, LPS e tal. Pronto, então você usa para isso. Cara, o que você fez? Você não usou a média, você fez a leitura do mercado. Você fez toda a leitura do mercado antes. Então, é justo usar, não acho errado em momento algum. Às vezes, em momento de trend range, né, faixa de negociação, a média está ali no meio, vai para cima, vai para baixo, o cara se perde, então não, aqui eu não vou operar. Então, às vezes ele está com dificuldade de olhar e a média vai dar essa visualização para ele também, não tem problema nenhum. Então é isso aí, é a fase 2, é a fase mais difícil. A fase 3, como eu disse, que é a competência consciente, é quando o trade já se desenvolveu e agora vai bem utilizando seu sistema e suas regras, que é justamente esse finalzinho que eu falei dessa fase. Agora, o trade já testou o que tinha que testar, ele já aprendeu a leitura de contexto, já aprendeu a ler fases de mercado, mas ele sabe que fase de mercado não é o que vai fazer ele ser o super trade, mas ele tem que entender o macro para poder fazer sua entrada no micro. Ele entendeu que tem que ter uma parada preliminar. Na maioria das vezes das puxadas, o mercado dá uma puxada, aí o afobado já quer entrar e fala, não, pô, o mercado vai dar a segunda, porque tem a parada preliminar, cara. O mercado sempre dá uma parada preliminar. Sei lá, 80% das vezes. Então o mercado dá a parada preliminar dele, depois vai, faz a venda climática, às vezes com muito volume, às vezes nem com tanto volume, só que você já sabe. Você sabe que existe anomalia de volume. Você não está vendo só o que está na internet, o que você leu, você está com um conhecimento mais aprofundado, que é o que eu estou te entregando aqui. Você já tirou todas as suas dúvidas, ou dúvidas que você não tinha já foram colocadas. Você, caralho, isso daqui é legal. Então você, dentro de todas essas informações, você mapeou o mercado dentro do sistema Wyckoff. Depois você criou seu próprio gatilho. Ah, eu compro quando rompe a máxima da barra. Ah, eu tenho um gerenciamento, eu entro com 5 contratos, eu faço proteção em topos e fundos quando eu vejo que o mercado fez checkout ou fez o TAD. Eu faço entradas em LPS ou LPSY, no caso, o último suporte ou último suporte de oferta. Ah, eu faço entrada em venda climática, comprando contra o movimento porque eu tenho essa confiança. Eu faço compra em venda climática e venda em compra climática porque o mercado rompeu a linha de sobrecompra. Cara, você já criou o seu sistema. Você tá, como eu falei no outro vídeo, você já testou isso várias vezes. Você sabe que a quantidade de acerto é maior do que a quantidade de erro e você está seguindo ali sempre o teu sistema, seguindo certinho, sistema. Ganha 6, perde 4, ganha 7, perde 3, ganha 5, perde 5, ganha 8, perde 2. Você está seguindo o seu sistema tranquilo. Isso é a competência consciente. Aí depois você vai para a competência inconsciente, onde o trader dominou as regras e também sabe quando quebrá-las, na oportunidade de algumas mudanças, em um fluxo completo com o mercado baseado em grande experiência. Então nessa parte é a parte que você já, como disse, antes eu só comprava
quando fazia um LPS. Só que agora a sua visão de mercado é outra, cara. Você tem visão de águia, você já consegue. Se marcar, você já tira até o volume, de tanto que você está lendo as barras, já você consegue identificar só por regiões. Você já consegue usar só o Market Profile e VWAP móvel. Ou você tirou a VWAP móvel e agora só usa o volume financeiro. Sei lá, você criou um sistema que agora é seu, pô. É seu. Você olha o mercado e você sabe onde o mercado está, como ele está se comportando. Você só usa agora volume e market profile. Você só usa VWAP. Cara, eu só faço 3 de VWAP, que eu sei que a VWAP costuma fazer o ABC e eu entro quando ele faz o suporte. Só que aí na sua cabeça, de tanto olhar aquilo dali, cara, você já consegue até achar os pontos que a VWAP possivelmente pode parar, porque você faz um gerenciamento, então você consegue controlar, porque você tem a linha de corte. Ah, tá caindo, chegou num ponto visual. Você vai falar, chegou num ponto interessante aqui que eu compraria. Então só vou esperar romper minha linha de corte. Desculpa, romper minha linha de corte, romper minha média, minha média móvel de período curto, ou acontecer isso ou aquilo. Cara, você já está automático, você já sabe trabalhar preço, você sabe fazer um monte de coisa, você sai do teu, não é sair do gerenciamento, mas você tem facilidade para se desdobrar, você estopa na hora, pum, deu errado, era para fazer, então deu errado, estopei. Isso é a competência consciente. Só que para isso não é um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses. Isso vai depender de cada um. Isso vai depender das dores que você está trazendo. Isso vai depender do tempo que você tem para poder estudar. Isso tem a forma que você está estudando. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Você pode ler um livro, mas não ter estudado. Você pode levar um ano para estudar um livro e ler ele em uma semana. Então isso é muito relevante. Você tem que saber estudar. Você tem que querer sair do ponto A para chegar no ponto B. Você tem que querer saber onde você quer chegar. E para isso leva tempo. Se você está aqui, você está na fase B. Você sabe que sozinho não dá. Aliás, até dá. Mas sozinho, quando eu falo sozinho, sem ter nada, só no computador. E a partir do momento que você comprou um livro, você não está mais sozinho. Porque se aquele autor escreveu um livro e te entregou, você está pegando a experiência de alguém. Ah, a experiência de um livro? Mas a experiência de alguém. Então sozinho é você ligar a tela, não ver nada e operar sozinho. Isso para mim é sozinho. A partir do momento, eu sou autodidata, beleza, estudo sozinho com o conhecimento que eu vou atrás. Não sozinho, vou programar sozinho. O cara abre um computador lá, baixa um programa e sozinho, programar sozinho. Cara, não, ele vai pegar o conhecimento que alguém disponibilizou em algum lugar. Hoje em dia tem os canais de YouTube, hoje em dia sempre teve livro, hoje em dia tem PDF, hoje em dia tem aí, curso online, tem um monte de coisa. Então pronto, você está pegando a experiência de alguém ou a informação de alguém para agregar o seu conhecimento. A partir do momento que você disponibiliza a levar isso com certeza, não falo em certeza, com seriedade, aí fica bom. Aí fica bom. Como eu disse, não sei de onde você veio, se você veio da análise técnica, se você veio do price action puro. O preço e volume ele serve para agregar em tudo isso. Eu sou tape reader nato. Cara, o preço e volume vai agregar muito. Eu venho do price action. Cara, não tem a noção. Eu sempre falo que o Brooks é muito bom. Se você não conhece o Brooks, estuda a teoria do price action do Al Brooks e agrega o preço e volume. Depois de aprender tudo do iCoffee aqui. Aí você vai falar, caraca, tem coerência. Porque o preço e volume agrega em tudo. O que esse cara fez, o que esse iCoffee fez foi uma coisa assim extraordinária que demorou muito para chegar no Brasil, mas já chegou. Compartilhar isso é muito bom, é outra visão. Feedback, cara, vocês estão aqui justamente, se você está aqui é justamente porque você teve um bom feedback sobre o conteúdo que você achou em algum lugar sobre isso. O conteúdo dele é muito bom. Então é isso, aí você vai estar no automático, fazendo o que você quiser, do jeito que você vai operar. E outra questão é essa que eu falei do estudo. Pegar um vídeo, por isso que você deve ver as aulas várias vezes, várias vezes. Não entendi o conceito. Chamar no WhatsApp. O que é isso daqui? O pessoal faz isso. Não entendi esse conceito não. Aí explica, continua sem entender, faz um vídeo. Não entendi no vídeo, faz de novo. Assim, ninguém pode ter dúvida, tem que ficar claro. Você não pode ter dúvida, você não pode levar
os vídeos nas coxas. Você não pode ler por ler, tem um monte de PDF, tem um monte de material, então é sentar, estudar, ler, faz, refaz, conta demo, conta simulada, replay, gráfico parado, do jeito que você achar melhor. Sempre estudando os movimentos do mercado, tentando entender o porquê que está acontecendo aquilo, por que aconteceu aquilo. Vocês vão ver, você vai ver que a forma que eu te entrego esse setup, que eu chamo aí de setup, é uma forma bem ajustada, não funciona 100%, mas é uma forma bem ajustada de você já ter um norte, é o norte. O norte é esse aqui, ó. Faz isso, que é o seu norte. Porque tem muito aquele questionamento. Tá, mas onde eu compro? Onde eu vendo? Vejo muito fase de mercado, vejo muita checkout uptrust, tá, mas onde eu compro? Quando eu compro? Por que eu compro? E é isso que eu te entrego. Eu te entrego quando você compra, por que você compra, onde é teu alvo, onde é teu possível alvo, onde deu errado, por que deu errado, porque é muito importante você saber por que deu errado. Você tem que saber por que deu errado. É isso que eu estou falando, você passar de uma porta para outra numa distância, sabendo se nesse corredor, o que tem nesse corredor. Pô. Você tem que saber o que tem nesse corredor. É isso que eu te entrego. Você tem que saber o que tem do outro lado. Você tem que saber o que tem dentro do corredor para você poder chegar do outro lado. Então, como eu disse, é um pontapé inicial para você se direcionar. Se direcionou, opa, agora eu me acertei. Então você vai construir sua competência consciente. Quanto tempo vai demorar? Depende de cada um. Mas ali vai ser o start que você fala, caraca, agora eu estou entendendo isso aqui legal. E não importa quanto tempo isso vai demorar. Porque a gente sempre vai estar colocando novas aulas, porque às vezes os assuntos são os mesmos, mas são explicados de formas diferentes. Então, isso faz com que sempre saia um insight, porque essa ideia de insight é uma ideia muito legal. O insight é o quê? Sacadas, né? Tossi aqui, pausei. Insights são sacadas. Sacadas é o quê? Cara, já vi 10 aulas de Spring. Caramba, mas esse negócio que ele falou agora aqui, isso aqui eu não tinha prestado atenção não. Ah, isso aqui é bacana. Pô, hoje aconteceu um gráfico diferente que não costuma acontecer e falou sobre. Ah, isso aqui também é bacana. Então é interessante que sempre esteja vendo as aulas. Entrou aula nova? Pô, vou lá ver. Agora, se você já tiver no seu nível, como eu disse, fase 2. Já fez o teu plano. Outra coisa importante, fez o teu plano. Tá tudo certo? Até antes disso. Irmão, sai de Discord. Sai de sala, eu quero ficar em Discord debatendo sobre não sei o que. Sai de Discord, sai de sala. Sabe a hora de fazer isso? Quando acabou. Você acabou teu dia, você já operou, acabou, conta demo, conta real, não importa, teve game, teve loja, aí você vai lá. Tenho certeza, pelo menos até hoje, eu não sei, não conheço nenhum grupo que comente Dry Coffee do jeito que deve ser comentado, do jeito que ele é explorado aqui dentro do conteúdo do programa. Não sei se já tem, mas pelo menos eu ainda não conhecia. Espero que um dia tenha, porque vai agregar muito mais conhecimento para todo mundo falando dessa técnica. Que eu entrego ela do começo, o macro, e a gente vai ajustando para o micro, e depois cada um vai achar o seu diferencial, que também é junto com o VSA, que também é um conceito novo. VSA é um conceito que veio do Tom Williams, que você já viu, que agrega 100% nas entradas. Então você pode ter sua entrada baseada ali no VSA, que é a parte micro. Então você tem a parte macro, que é o ICOF, e tem a parte micro, que é o VSA. Não tem como fugir disso. Você, para ser um excelente trade, um ótimo trade, você tem que estar com isso automático na sua mente. Pode usar setup de MACD, média móvel, do que você quiser. Se você tiver as fases do mercado, saber identificar fase, saber identificar volume, que o volume é o VSA, saber identificar o volume, quando eu falo tirar o volume da tela, deixar claro, é deixar o volume somente na coloração dos candles, que aí você pode tirar o volume de baixo, deixar em cima, mesmo assim eu não concordo não, tá? Porque eu já expliquei que às vezes a coloração, isso depende do indicador, porque se for com o indicador bear volume, não tem problema, porque o que ele pinta na barra de volume, ele pinta na barra do candle.
Agora, se for outros indicadores aí, ele dá uma confundida. Mas resumindo, então, se você tiver com VSA afiado, leitura de VSA afiada para suas entradas, quando o mercado começa a fazer um range num ponto importante de uma fase importante, ok. Não precisa ficar dizendo, aqui é a fase A, aqui é a fase B. Isso é didático, isso é teórico. É você bater o olho e ver, opa, fez a fase A, então agora o mercado deve entrar em consolidação. Se entrou em consolidação, pode ser nível igual, nível mais baixo, nível mais alto. Está fazendo um padrão. Pô, esse padrão aqui, fase C, spring. Então o mercado vai, a princípio, vai subir até o topo do range. Porque fase C, fase D. Fase D é fase de range, fase de tendência dentro do range. Então, no mínimo, ele vai até lá. E bate e cai. Opa, então não confirmou. Voltou para testar o fundo de novo. Então pode ter sido um spring no meio da fase B. Então você começa a fazer essa leitura sozinho, pô, sozinho. Porque como eu disse no começo do programa, a ideia é você fazer a leitura sozinho, sem precisar de ninguém. É olhar, saber onde é que está. Se quiser um grupo de discussão, mas que seja do método. Nada de, pô, e o método do Joãozinho, e o curso do Joãozinho. Cara, posso te falar, você está num dos melhores métodos que existe. Mas, como eu disse, se você não se adaptar, cara, vi esse negócio aí de fase, é difícil, não entendo. Me adaptei a isso não, vou pular fora. É justo também, beleza. Então você pula fora, mas eu tenho certeza que esse conhecimento que você adquiriu no programa vai ficar enraizado na sua mente, porque a mente inconsciente ela é 80% da sua cabeça, da sua mente. A mente consciente ela é 20%, a mente inconsciente é 80%. Se você absorveu todo o conteúdo daqui, mesmo você achando que talvez não possa ter entendido, isso já enraizou na sua cabeça e tenha certeza que depois, se você resolver abandonar e fazer outro método, outra coisa, essa informação vai estar na sua cabeça e ela vai te ajudar. E eu vou estar muito grato por ter feito parte disso e ter te ajudado. Isso é muito importante. E, como eu falei, da questão do estudo. Estudar não é ler, estudar não é só assistir vídeo. Estudar, é ter atenção, é ver a mesma coisa várias vezes. Bob Proctor, que é um cara que eu sigo, ele dá um exemplo muito bacana que ele aprendeu com Napoleão Hill. Eu vou ver se eu consigo replicar aqui rapidinho, só para acabar. Deixa eu ver aqui, só para acabar. Aqui, ó. Essa aula aqui é bate-papo, tá? Aqui, ó, um exemplo. Preto. Você foi lá, viu o curso todo. O curso é daqui, né? Até aqui. Você foi lá, viu o curso todo. Você é daqui até aqui, você absorveu isso. Você viu o curso de novo, absorveu isso. Você viu o curso de novo, você absorveu isso. Você viu o curso de novo, você absorveu isso. Você foi lá, deixa eu correr aqui. Você viu o curso de novo, absorveu isso. Viu de novo, absorveu isso. Viu de novo, absorveu isso. Você vem de novo, absorveu isso. Absorveu isso. Até uma hora que você fecha tudo. Você vai ter uma hora que você absorveu tudo. Por isso que quando você está fazendo uma coisa que exige esforço, dedicação, conhecimento, experiência, olha quantas vezes você teve que ver o treinamento para você poder absorver tudo, para poder ser uma coisa só. Quantas vezes você precisou fazer isso? Então essa é uma dica muito valiosa, se você nunca ouviu isso. Isso é para um livro, não um livro de historinha, mas um livro. Vou ler um livro sobre preço e volume, vou ler o livro do David Weiss. Cara, leu uma vez, tenha certeza que metade do conteúdo que está ali você ficou para trás. Lê de novo. Peguei o PDF aqui e li. Lê de novo. Porque masterizar a informação é a coisa que vai levar você para um outro nível. Masterizou a informação, botou ela num esquema sistêmico, sistematizou, pum, é assim que eu tenho que fazer. Treinou.
esquema Mark Douglas, treinou, mais acerto do que erro, mais acerto do que erro, mais acerto do que erro. Cara, o negócio tá muito afiado, não vou mudar mais, não precisa mudar mais, é isso aqui que eu vou fazer. Pronto, parte para conta real. Parte para conta real, vai colocar a mesma quantidade de vezes, não é porque você vai fazer a primeira vez vai dar errado e no mesmo sistema. Porque se você fez, hesitou, opa, não valeu. Eu tenho que fazer 20 vezes, ou 10 ou 15 do jeito que eu fiz lá. Aí você vai, fez, cara, deu igualzinho. Pô, então pronto, você vai estar brigando só com o seu emocional. Porque todo o resto da tua bagagem sistêmica já está afiada. Você já está com o operacional afiado, você já está com a informação toda na sua mente, o movimento que o mercado faz, você já viu aquilo várias vezes. E como eu disse, isso não é um dia, 2 dias, um mês, uma semana. Isso daqui é para você ver várias vezes. Por isso que são 24 meses. Só que, vou ver o... terminei o treinamento em 2 semanas. Aí você volta a ver isso aqui daqui 6 meses. Não, né? Aí não. Você vê várias vezes em pouco tempo ou porradões de tempo curtos. Toda semana você lá 10, 3, 4 horas. Ou todo dia você vê meia horinha. 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, tem aula que é rápido. E você compara com o que você está fazendo. E vai tirando dúvida através do WhatsApp. Ok? Então essa era para fechar a aula de Mindset junto com a aula 1. E aguardo você na próxima aula. Valeu!